Meu nome é Gabriela Velcós, eu nasci em 1974 no Rio de Janeiro. Minha infância foi fantástica. Eu cresci em Copacabana, na beira da praia, dias de sol. Sou eu a filha mais velha. Quando eu tinha quase 4 anos, eu ganhei um irmãozinho. Eu gostava de brincar, mas eu nunca fui uma criança que gostou de brincar de boneca. Eu gostava de brincar de correr, escalar árvore, pique-esconde, essas coisas. Nada de boneca. Na vida escolar eu lembro que eu tive um período muito bom. Eu não tive maiores problemas na escola. Tinha muitos amigos. Eu fui uma pessoa que escolhi uma carreira diferente a cada semana. E nenhuma tinha a ver com a outra. Eu realmente explorei todas as possibilidades que existiam no mercado para no final decidir que eu queria trabalhar com publicidade. Eu já nasci querendo ser mãe, desde que eu já estava pronta para a maternidade já aos 18 anos. Mas eu acho que era mais o desejo, porque obviamente quando você tem 18 anos você não sabe tudo que significa ser mãe, né? A gente só sabe as coisas bonitas, né? A gente não sabe direito quais são todas as partes da maternidade. Eu só sabia que eu queria ser mãe. Era a única coisa que eu sabia, mas eu não pensava nada além disso. E aí eu fui visitar a Suécia no verão, quando eu conheci. Eu primeiro fui, aí quando eu cheguei lá eu entrei numa escola de artes. Então eu fiquei 2 anos estudando a língua e estudando artes plásticas até conseguir um emprego. Comecei a trabalhar na Volvo lá. Eu não engravidei nesse casamento, eu me separei depois de 4 anos. Continuei na Suécia porque minha carreira foi desenvolvendo. E aí eu conheci o pai dos meus filhos uns 10 anos depois. Hoje em dia a menina vai fazer 14 e o menino que fez 10. Eu já tinha tido contato com pessoas que tinham algum tipo de diagnóstico, mas eu não sabia direito que diagnóstico. E aí foi um contato bastante distante, na verdade. Não era ninguém do meu convívio próximo da família. A gente vem de uma sociedade que até não muito tempo atrás as pessoas escondiam diagnósticos, né? Então não era uma coisa muito aparente. Foi um processo meio... não foi solitário. Eu já tinha minha filha mais velha, então eu já estava acostumada com ela. E como na minha casa se falavam muitas línguas, existia sempre uma desculpa que o meu filho não falava desde cedo, porque eram muitas línguas e também tinha irmã que falava o tempo todo, então não existia necessidade. Mas existiam alguns sinais que eram um pouco de alerta. E você sabe, mãe tem sensor embutido, né? Então, ele não tinha muito contato visual de criança, ele não chamava mamãe e papai, que é uma coisa básica, entendeu? Então, existia uma preocupação, mas quando ele interagia bem, era meio que no tempo dele e na vontade dele. Mas como meus pais trabalham com isso e existe uma constelação de terapeutas e profissionais muito capacitados, eles viram um filminho dele e eles que levantaram a bandeira de que eu deveria investigar. Minha mãe filmou ele numa viagem e as terapeutas daqui que levantaram a dúvida. Então, aí eu comecei a correr. Isso ele tinha 1 ano e meio, ou seja, ele era bem pequeno quando a gente começou a procurar um diagnóstico para ele. Então, assim, eu tive que correr e eu tive que pressionar as entidades de lá para me darem um diagnóstico, para conseguir marcar profissionais. Então, quando eu consegui um horário lá para uma avaliação, eu também já vim para o Brasil, já marquei um neuro aqui e já levei ele aqui também. Ou seja, eu fiz dois caminhos com ele, entendeu? Eu fui tentar o diagnóstico aqui no Brasil e ver como é que eu já podia começar a estimulá-lo, e também na Suécia, porque para mim é importante ele ter o diagnóstico lá para fazer todas as entidades darem um apoio que ele precisava. Fui atrás de diagnóstico, fui atrás de profissionais que o ajudassem, fui atrás de terapia, tudo isso.
É óbvio que houve o período em que você fica desnorteado e você passa por um período de luto. Eu acho que isso acontece com todos os pais. Eu fui tendo luto paralelo ao processo de procurar o melhor caminho. Meu ex-marido, Bom, ele já tinha outros filhos de um primeiro casamento, então ele falou, isso não é nada, ele só tá atrasado, eu tenho outros filhos, isso não é nada. Essa história que todo mundo fala, eu, não é isso, entendeu? E aí quando eu consegui um indicativo de que realmente tinha um diagnóstico, aí depois ele apoiou mais, entendeu? Mas no começo fui só eu. Ele tem um diagnóstico de autista nível 1, que é o de pouco auxílio. Isso. Ele é uma criança extremamente inteligente. Escola normal, tem o apoio dele quando precisa. Mas assim, levei professora para fazer curso. Botei todas as professoras da escola para fazer curso. Então assim, eu também ajudei as instituições que ele frequenta a ajudá-lo. Quando ele estava no jardim da infância, eu levei todas as professoras para fazer curso. Trouxe uma especialista para a escola para instruir. Então, assim, tudo que foi adaptado para o meu filho foi adaptado para todas as crianças. Eles têm um suporte, mas o suporte é insuficiente. Muito insuficiente. Então, eu tive que alocar ajuda no setor privado. Por exemplo, eles oferecem terapia uma vez por mês. Não dá nada. Então, eu achei uma terapeuta particular e eu que levei e pagava pro meu filho. Eu não aceitei isso, eu falei, não, o que mais tem? Vamos lá, vamos pagar, vamos investir. E que é ótimo, porque eu acho que deu muito resultado. Eu estava no consultório de uma terapeuta e ele ia começar a fazer terapia com ela, terapia de aba, né? E aí entrou um outro terapeuta que começou a brincar com ele, né? E ele pegou uma bolinha e falou assim, vou contar, 1, 2, 3, e jogou a bolinha. E ele pegou. Aí ficaram jogando assim durante 3 minutos. Aí depois ele falou 1, 2, e aí o meu filho falou 3. Foi assim, fantástico. Foi realmente emocionante. Eu acho que foi fundamental para mim e para ele, porque eu acho que eu também não ia conseguir ficar passiva, vendo o tempo passar e não investindo no desenvolvimento dele. Eu acho que foi fundamental para ele também. Ter esse estímulo seu. Eu acho que o importante é buscar caminhos, buscar recursos e assim, isso não foi uma coisa só minha. Eu tive muito apoio também da minha família de atrás. Não acontece só com a criança, acontece com a família inteira, porque todos nós temos que nos adaptar e não é uma vez ou outra ou só no começo, é sempre. Então, esse apoio é fundamental. O que eu quero para os meus filhos é que eles sigam o sonho deles, porque eu acho que eu já realizei muitos dos meus sonhos. Então eu acho que agora o meu papel também é muito de dar apoio para eles seguirem o caminho deles. Como eu morei fora do Brasil e fiz o meu caminho bem ou mal sozinha, óbvio que com apoio, mas isso é o que eu quero para os meus filhos, que eles tenham força e independência para poder seguir os sonhos deles, entendeu? E não precisarem da gente também. A gente só fica atrás batendo palma e dando apoio, mas que eles mesmos trilhem os caminhos deles. E tenham força para enfrentar dificuldade também, porque a gente sabe que não é um caminho de flores sempre, né? Isso é o que eu falo para ele todos os dias, como eu falo para minha filha, sem distinção. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios. Você pode ter desafio na parte social, eu tenho na parte de matemática, a tua irmã tem na parte de administrar o dinheiro dela. Todos nós temos. Eu tento normalizar nossas diferenças, porque na verdade é isso mesmo, entendeu? A diferença dele tem um nome, como muitas outras diferenças têm um nome. E o nome, como eu digo para ele, só existe para a gente saber o melhor jeito de administrar. Eu quero que o meu filho no futuro seja totalmente integrado, independente e aceite
e se aceite como pessoa, como todos aceitamos. Todos nós temos deficiências, ninguém é perfeito, entendeu? E se sinta uma pessoa com alto valor como qualquer outra pessoa. E eu acho que hoje em dia ele já se sente assim. Todas as diferenças não impõem limite em ninguém. E sim, eu quero também validar o trabalho que todas as mães fazem, porque, convenhamos, não é fácil. Exige muita dedicação e exige muito da nossa energia também. Proporcionar um dia a dia que todos os filhos, na verdade, se sintam seguros, amados e capazes. Existe um ditado que fala que it takes a village to raise a child, que precisa de uma vila, né, de uma comunidade para ajudar a criança a desenvolver. E é muito isso, assim, não depende só de mim e da minha família. O bem-estar do meu filho depende dos meus amigos, deles poderem incluí-lo, deles poderem ajudar os próprios filhos a incluírem o meu filho, entendeu? E para isso a gente tem que ser aberto e falar as coisas como elas são e tirar o peso delas, tirar o peso negativo. Mesmo que de repente os filhos delas não tenham nenhum diagnóstico, elas também são responsáveis pelo bem-estar de uma criança que precisa de apoio.